E falando ainda, né, sobre como esse conflito Palestina-Israel, palestinos-judeus, pode ser a explicação para esse atentado de ontem, tem uma nova informação aqui do portal da CBN. 2 bandeiras do Estado Islâmico foram encontradas com suspeitos do ataque na Austrália, diz TV. Os 2 suspeitos de realizarem um ataque a uma praia de Sydney, na Austrália, que deixou ao menos 15 mortos, tinham 2 bandeiras do Estado Islâmico dentro do carro, carro que estava com explosivos. A informação foi divulgada pelas autoridades à rede de TV australiana ABC News. Os 2 suspeitos são pai e filho, segundo a polícia. O filho já tinha sido investigado por terrorismo após suspeita de relação com uma célula terrorista do ISIS na Austrália, Ou seja, na Austrália, então, já a existência do ISIS, Rosenfeld. Então, Estado Islâmico, que já é conhecido aí pelas suas ações extremadas, e 2 bandeiras desse grupo aí encontradas com esse pai e esse filho, que seriam os responsáveis, os executores desse ato terrorista. Uma prova com certeza aí importante para tentar se identificar a origem, o planejamento, porque com certeza não são só essas 2 pessoas, eles são apenas os atiradores. Há um grupo muito maior por trás desse movimento extremo. Sim, a polícia australiana, inclusive, fez uma busca na residência desses 2 atiradores, e lá já fizeram ontem mesmo a apreensão de mais uma outra pessoa. Inclusive, eles estavam, parece que em uma casa que era alugada pelo Airbnb. Eu estava lendo ontem de noite aqui, mas já era de manhã, segunda-feira de manhã na Austrália, uma casa do Airbnb onde esses 2 atiradores estavam alugando, e mais uma outra pessoa, como eu falei, ela foi detida. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: esses 2 atiradores são imigrantes, e a Austrália recebeu esses 2 imigrantes, assim como outros tantos milhões, de braços abertos, para que eles fossem integrados, eles fossem, digamos, eles fossem frequentar faculdades, profissões decentes, eles fossem pessoas elevadas. Assim como os Estados Unidos também recebem imigrantes em suas universidades, o Brasil também o faz, a Europa, a Alemanha recebeu mais de 1 milhão de sírios, muçulmanos sírios, quando eclodiu a Guerra Civil. Vários procuraram universidades, trabalhos decentes para se integrarem e viverem, e como viverem em harmonia, paz e harmonia com a sociedade alemã, nos Estados Unidos também, na Austrália, outros tantos também. Mas o problema são esses radicais, esses extremistas muçulmanos, que eles não admitem, eles não respeitam, eles querem impor a sua lei, a lei da Sharia, a lei islâmica, naqueles países em que eles imigram. Então me diga o seguinte: se eles não concordam com a lei do país que os acolhe, eles não devem permanecer num país que os acolhe. Aquele país que os recebeu de braços abertos, dando estudo, educação, saúde, moradia, deve expulsá-los, porque se a gente, digamos, é convidado para jantar na casa de uma pessoa, a gente deve respeitar e se integrar à casa daquele que nos convida, e não fazer baderna, colocar o dedo na cara e ameaçar aquele que nos recebe para uma janta. Assim funciona com o imigrante. Se o imigrante é bem recebido, de braços abertos, por um país, ele deve se integrar. Não digo se assimilar, mas se integrar. Isso é o que aconteceu com os judeus ao longo de 2.000 anos de história. Os judeus foram expulsos de Jerusalém no ano de 63 da nossa era. Eles tiveram a diáspora, 2.000 anos de diáspora, foram para a Europa, Península Ibérica, alguns países também árabes, como Marrocos, Tunísia e outros tantos, Egito, enfim. E os judeus se integraram de forma pacífica. Não existe na história atentados terroristas executados por os judeus. O problema são esses muçulmanos radicais. É claro que existem muçulmanos moderados, os quais se integraram na sociedade brasileira, americana, europeia e australiana. Um problema são esses radicais, que eles devem ser, como eu falei, devolvidos aos seus países de origem, porque eles não estão acostumados a conviverem com uma cultura diferente da deles. Isso aqui é chamada de
intolerância, é toda a causa, toda a base dessa maluquice, dessa doideira que aconteceu ontem. Como eu falei, mais uma vez, ontem foram os judeus, mas o alvo deles não é apenas os judeus. O primeiro para-choque são os judeus, mas depois eles avançam para a cultura, toda a cultura judaico-cristã, como eu falei, festas de Natal e outras tantas aí que a gente vê e se choca, né, ao redor do mundo. Muito bem, Fábio Rossenfeld.